em muitos lugares com culturas e crenças diferentes. Existem relatos sobre estranhos visitantes que surgem misteriosamente, aparentando estar cumprindo alguma estranha missão, desaparecendo misteriosamente da mesma forma como surgiram. Embora os fatos ocorreram em locais distintos e em épocas diferentes, sua descrição é sempre a mesma. Trajam ternos pretos e são indiferentes às pessoas à sua volta. Quem são eles? As pessoas que os avistam os chamam de homens de preto. Oi, tudo bem com você? O meu nome é Renata e hoje eu vou te contar um relato além do normal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo. E se você tiver algum relato sobrenatural para me mandar, é só me mandar no e-mail que está aqui embaixo, e esse mesmo e-mail está na descrição de todos os vídeos. Gostaria de relatar um acontecimento muito importante que ocorreu na época em que minha mãe, atualmente já falecida, estava muito enferma de cama. Naquela época, eu acabara de tirá-la do hospital e resolvi tratá-la em casa. Ela estava com enfisema pulmonar e já respirava naquele tempo com um balão cilindro de oxigênio que ficava na cabeceira da cama dela, permitindo que ela respirasse melhor. Os seus pulmões já estavam tomados pela doença. Em casa, eu tomava conta dela, pois já sabia como mexer e regular o oxigênio para fazê-la respirar. Mas antes ela ficara no hospital. E lá disseram que ela não resistiria muito tempo. Eu trabalhava na época. A empregada tomava conta dela durante o dia. E à tardezinha eu estava de volta, permitindo que a empregada fosse embora, retornando somente na manhã seguinte. Assim foi se passando o tempo. Eu ali cuidando dela à noite e a empregada de dia. Raramente recebíamos parente para visitá-la. Até o meu irmão quase não aparecia. Ela só contava comigo e com minha irmã que aparecia por lá, mas que também não tinha muito tempo. O oxigênio era trocado mais ou menos de 2 em 2 dias. Geralmente era trocado durante o dia, mas com o tempo minha mãe foi piorando e o cilindro não tinha hora para acabar. Onde eu encontrava o oxigênio era em um bairro mais ou menos perto. Vinha 2 rapazes entregar o cilindro, sendo que, para levá-lo ao quarto, eles tinham que descer umas escadas para novamente subir para o sobrado e chegar ao local onde ele seria instalado. Certa noite, percebi que o balão de oxigênio estava quase vazio. Ele não daria para até amanhã. E já era quase 2 da madrugada. Resolvi então telefonar para a clínica que mandava em casa o cilindro de oxigênio cheio. Minha mãe não podia ficar sem ele. Ali era a respiração dela, apesar de estar piorando seu estado de saúde. Fiquei aflita ao ver que não daria para chegar amanhã. Então resolvi telefonar e pedir que alguém trouxesse o cilindro cheio em casa.
Mas o rapaz da empresa que atendeu a ligação me falou que estava sozinho. Perguntou se tinha alguém para ajudá-lo, senão ele sozinho não poderia entregar o cilindro e colocar no lugar apropriado. Na minha aflição, vendo o estado em que minha mãe se encontrava, disse que sim. Mas a verdade é que não tinha ninguém, só havia eu com ela em casa. Quando a Kombi chegou, eu desci as escadas e falei para ele que não tinha ninguém para ajudá-lo, mas que eu faria de tudo para pegar o balão junto com ele. Foi quando ele me disse que eu não aguentaria o peso, realmente nem sairia do chão. E foi quando, ao olhar para um canto, vi 2 homens de terno preto e fui lá pedir ajuda a eles, pedindo que fizessem aquilo por caridade. Foi quando um olhou para o outro e falou: "O que você acha?" O outro respondeu: "Vamos sim." Me senti aliviada com aqueles 2 homens que logo pegaram o cilindro de oxigênio, sendo que aquele rapaz da empresa se afastou e quando eles foram carregando o oxigênio, senti um arrepio muito forte e reparei que as roupas deles eram ternos pretos e os 2 vestiam luvas pretas também. Fui ficando meio apavorada, pensando em muitas coisas enquanto eles desciam as primeiras escadas e subiram a outra que daria para o sobrado. Isso sem eu falar nada, porque quando os vi com aquelas roupas e luvas pretas, fui andando atrás e ficando meio apavorada. Logo eles subiram as escadas e ao abrir a porta, viram minha mãe em seu leito, muito magrinha. Então, colocaram ao seu lado o oxigênio. Isso sem dar uma palavra. E saíram logo em seguida, sem sequer olhar para mim. Eu ali, com o coração batendo forte de medo. Fui atrás deles e falei: "Obrigada por tudo." Eles não responderam. E quando fui à janela, não os avistei mais. Eles desapareceram como o vento. O motorista da Kombi pensou que eles iriam levar o carro dele. Correu lá e não viu ninguém. Eles sumiram como por encanto. Achei que se eles eram das trevas, vieram ali fazer uma caridade. Eu me lembrei só daquelas palavras: "O que você acha?" De um para o outro. E o outro respondendo: "Vamos sim." Se eles eram de outro mundo, vieram ali para me ajudar. E até hoje lembro desse fato, que para mim foi sobrenatural. E o relato acaba aqui. Gente, que relato bonito, hein? E você já sabe, né? Não se esqueça que de segunda a sexta-feira, às 18 horas, tem vídeo aqui no Além do Normal. E sexta-feira, às 23h59, a gente tem o nosso querido Conto de Terror. Muito obrigada por assistirem até aqui. Um beijo e até o próximo relato. Tchau, tchau.